Fala pessoal, meu nome é Alejandro e se tem uma coisa que eu preciso é de paz. Paz. Eu gosto de paz. Vai bem, né? Cai bem. Nossa. Meu nome é Aline e eu amo receber os amigos e eu adoraria também receber a visita de Jesus Cristo de surpresa na minha casa. Que legal. É aparecer lá, imagina o PG reunido. Muito bom. Bom, meu nome é Ronaldo e eu só queria dizer para vocês que eu não acredito em fantasmas. Fala, minha gente, tudo bom? Meu nome é Homero e, olha, eu confesso que eu sou extremamente curioso pra ver as feridas de Jesus e tocar ali a mão dele. Tomé. Tipo isso. Quase. Tipo isso. Maravilha. Seja Benção. bem-vindo à Casa de Amigos. Rola a vinheta. Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast e hoje a casa tá cheia, né, Homero? Cheia, casa de cheia. amigos, casa cheia. Quanto mais gente, melhor. E nós temos aqui dois convidados que já falaram na abertura, mas eu quero apresentá-los mais uma vez. Então, aqui à minha direita, o Ronaldo, nosso chefe do Ministério Pessoal. Também aí um grande motivador e ama muito o pequeno grupo. Ronaldo, dá um recadinho pro pessoal aí. É bênção estar aqui com essa turma, né? E eu acho que esse podcast veio para ficar, em primeiro lugar, porque nós temos que usar todas as tecnologias que existem para levar o evangelho para as pessoas. E essa é mais uma ferramenta muito forte. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. E minha amiga aqui agora vai falar um pouquinho. Muito bom. E a Aline, né, também, Isso que faz aí. parte do PG do Ronaldo, né? Eles têm um pequeno Isso. grupo. Se vocês quiserem mandar um abraço pro pessoal do PG também, agora é a hora, hein? Aline? Então tá, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, que é uma responsabilidade para mim, né? Primeira vez aqui, a gente dá um pouquinho de nervoso, mas a gente está bem assessorado aqui. Obrigado, Jesus, por tudo. Deixar um abraço aí para os nossos irmãos que estão em casa do nosso PG e vamos em frente. Que legal, que legal. Demais. O pequeno grupo de vocês é de que região aqui de Porto Alegre? Menino Deus começou no meu endereço, meu e da Helena. Passou agora a ser distribuído em 3 endereços, né? Nós estamos rodando. Itinerante ali. Mas no Menino Deus e ali pertinho da associação aqui também, onde é a casa nova agora da Naila e do Daniel. Muito bom. Então, o E a pessoal de Aline Porto Alegre... Osvaldo, tem um perfil de ser de casais, né? Então, a gente está vendo a logística para caber todas as pessoas, né? Na minha casa tem uma limitação ali de espaço, mas na medida do possível a gente acomoda. O PG deles chama PG Friends. Friends. E é legal que eles sempre tiram a foto sentadinho no sofá. Parece o Friends mesmo, sabe? A série americana. Muito Não bom. era essa a sentadinho. intenção, mas deu Esse ali. cabeça, Não, mas cara. atende bem o nome, faz jus ao nome, né? É isso Assim aí. dá certo. É isso aí. Maravilha. E aqui à minha Bom. esquerda, Pastor Homero. Gente, bom demais estar aqui com vocês. Maravilha, né? A gente poder estar junto mais uma vez, conversando. Essa ideia de pequenos grupos, esse movimento de pequenos grupos é muito gostoso. Não é só a questão da gente poder estar junto ali, mas é poder falar mais abertamente das coisas de Deus, sem a limitação, sem uma grande limitação do tempo. Porque às vezes a gente vem na igreja, então, sábado de manhã, sábado à tarde, ou então até mesmo na quarta à noite, fica um pouquinho mais limitado no tempo. Mas no PG não. Tá tranquilo, estamos ali de barriguinha cheia. Se tá frio, faz um chazinho, um chocolate quente, coisa boa. E a gente aproveita, né? Então eu demais. gosto desse movimento. Nosso último PG, Aline, conta o que ele tinha. Eu fiz uma sopa. Uma sopa de então, legumes. Que Tava isso. Muito frio. Ali, ó, e tinha mas- quentão E também. tinha um quentão, que Tinha foi a quentão ideia do também. Vou Ronaldo. dizer, Uma se feliz quiserem ideia. repetir no próximo, não tem Podemos? problema, só avisa que a gente dá um pulinho lá certeza. Então bem tá, tranquilinho, combinado. viu? Uma isso sopinha, aí. gente, coisa boa. Coisa Maravilha, maravilha. Gente, nós estamos indo pro 5º episódio dessa série, dessa temporada. E é o 5º e é o penúltimo. Então o pessoal já tá ficando meio triste, tá acabando, mas depois vem outra, né, Homero? Sim, a gente não Não pode... para nunca. A gente sempre tem movimento novidades, sério, sempre tem sim. outras possibilidades. E assim, só um detalhe. Mesmo que a gente esteja acabando esse movimento da casa de amigos nos nossos cultos, esse ajuste de podcast, o desenvolvimento de materiais, o seu PG não pode parar. É verdade? Continua, porque afinal de contas é o momento da gente aproveitar e aproximar. Então, assim, o movimento de PGs, essa igreja nas casas, esse sonho, essa ação do Espírito Santo
não é resultado de uma proposta, de um projeto. Cara, é um modelo para a igreja, no coração de igreja. É um estilo de vida da estilo igreja de vida. cristã, né? É gente cuidando de É gente. isso aí, E é DNA tem- da igreja, né? DNA da igreja. cristã. Legal. Tem uma peculiaridade nos PGs em relação às reuniões de igreja que é muito peculiar, onde as pessoas se sentem realmente em casa. É muito bom. E isso é um diferencial muito grande para quem nos visita às vezes um amigo e tal. Esses tempos eu convidei um casal de vizinhos nossos. Eles foram, sentiram muita vontade e tal. Agora nos próximos não puderam. Mas assim, eu não sei se o casal viria na igreja num primeiro convite. Sim. E na casa às vezes vem. E depois fica mais fácil, talvez, de trazê-los É verdade. já conhecendo um grupo de pessoas que aqui frequentam. Até porque o cristianismo ele tem essa característica de... A nossa função não é levar para a igreja, é trazer para a nossa vida. Exato. E a igreja, ela faz parte da nossa vida. Então, quando a pessoa conhece a gente e a gente ama o que a gente tem, o que a gente vive, o que a gente crê, é maravilhoso. E aí entra o ponto. A gente entende que Jesus, ele está na nossa casa. Então, a gente traz para a nossa vida, a gente está trazendo a pessoa para conhecer Jesus, porque Jesus está na nossa casa. E como que é a questão de hoje aí? Que casa é essa que Jesus apareceu, será, hein? Muito bom. Semana passada, pois é. né, no nosso último episódio, a gente falou sobre Jesus caminhando com os discípulos no caminho de Emaús e entrou em casa com eles, né, em Emaús. E aí, quando Jesus ele parte o pão e eles percebem que era Jesus, Jesus desaparece diante dos olhos deles e eles voltam correndo para Jerusalém. Para encontrar os outros discípulos que estavam ainda ali no cenáculo, né, escondidos ali, com medo, e contar as novidades. Eles já existiam relatos, né, de alguns que já tinham visto Jesus ressuscitar e tudo mais, mas eles mesmos não tinham muita certeza. Quando eles veem Jesus agora, eles ficam muito empolgados, voltam correndo. E, inclusive, o texto que a gente usou como base no último estudo foi o de Lucas, né? Isso. E o caminho de Emaús, ele já está logo na sequência desse retorno desses discípulos, né, para Jerusalém, e Jesus aparecendo agora naquela casa onde os discípulos estavam ali escondidos, com medo, né, tristes, tentando entender o que estava acontecendo. E é bem interessante que nos 4 evangelhos nós temos esse relato, né? Então você tem lá em Mateus 28, verso 16 em diante, Marcos 16, Lucas 24 e também no evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, que foi o que a gente escolheu. Então, a gente escolheu esse daqui por alguns detalhes que a gente vai ter aqui na conversa. Mas é interessante ler as outras versões, né? Porque elas trazem riqueza sempre na Sempre se história. complementam, né? Sempre. E é aquela questão que é importante quando a gente estiver estudando o texto bíblico, sempre é bom lembrar, quando se trata dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque eles carregam o mesmo modelo de visão. Já João, ele não é considerado sinótico, né? Sinótico é da mesma ótica, né? da mesma perspectiva, da mesma visão. João não tem essa ideia porque ele quer tratar Jesus de uma outra perspectiva diferenciada dos outros. E aqui que é importante a gente entender o que tem de diferencial desse evangelista para os outros, mas também o que é apresentado sobre Jesus aqui nesse evangelho. Legal. Então, vamos lá. Vamos Eu seguir. vou fazer uma sugestão diferente do que a gente fez nos outros dias na leitura. Eu vou pedir para a Aline fazer a leitura do texto em João, capítulo 20, verso 19 até o 23. E nós 3 aqui, nós vamos acompanhar nos outros evangelhos. Melhor. E aí depois a gente abre para compartilhar o que tem que talvez não tinha no texto de João e o que tinha no texto de João. E depois a gente fecha todo mundo em João e aí finaliza aqui o bate-papo em cima de João. Então, Mateus 28, Vou para Mateus 28. 16, sim. Lucas 24, 36 e eu, Marcos 16, verso 14 em diante. Marcos 16, verso 14 em diante. E o texto de João é João, capítulo 20, verso 19 a 23. Então, todo mundo achou aí? Beleza? Maravilha. Então, Aline, pode ler pra gente.
Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." E aí, gente? Que loucura, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui. Bateu aí, Muito. o que tem de semelhante? Muito diferente, mas muito interessante, porque assim, a gente tem no Evangelho segundo Mateus, na visão de Mateus, os discípulos, eles estavam reunidos, e aí fala claramente os 11, que obviamente Judas havia traído e foi embora, e fez toda aquela questão de não conseguir se arrepender e ter a culpa em si, mas na construção ali, vai mostrando muito mais o aspecto da autoridade, a ênfase na autoridade no Evangelho de Mateus. Entende? É a questão do batismo, né? Que envolve a grande comissão em seguida. Mas a ênfase principal é nessa ideia da autoridade dada aos apóstolos, né? A partir de agora chamam de apóstolos. Legal. Por serem enviados. Então, de semelhante, a gente tem a questão de que apareceu aos 11. Que apareceu aos 11. E que deu autoridade. Exatamente. E que deu uma comissão para eles. Exatamente. Ali também tem. No meu, ele diz que Jesus apareceu aos 11, é o que tem de comum. Eles estavam à mesa e aqui Jesus dá uma censurada neles, fala assim, ó, vocês não estão acreditando, coração muito duro, então tem um pouco de advertência aqui no Evangelho de Lucas, mas também tem a ordem, né? Vão por todo mundo e preguem e tudo mais. Então, empoderando eles para cumprirem a missão. Mas assim, Mateus fala que alguns duvidaram, mas nada de advertência. Eles estavam adorando e alguns duvidaram. É só um comentário. Entendeu? Aqui diz assim, ó, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Não tem, assim, ó, deixa quieto. Assim, ó, deixa só um post-itzinho que tá ali anotado. Porque a incredulidade, a gente tem que lembrar que tem Tomé também na história, né? É isso. Só que em Tomé não aparece aqui. Não. Nem aí em Mateus, né? Não é citado. E aí? O meu comenta da incredulidade e o seu já dá um toque um pouco mais profundo, porque assim, ó, advertiu da incredulidade deles. É isso aí. E aqui no Evangelho de Lucas, como é que tá aí? Lucas foi interessante que Jesus começa dizendo paz convosco e tal, como mais ou menos acontece nos outros, mas ele gasta um tempo para comprovar de que ele era ele. Opa. Porque diz aqui, ó... Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Eles acharam que era um fantasma. Então, eles acharam que era um fantasma, que era uma coisa, assim, sobrenatural. Eles não estavam entendendo. Aí, Jesus, não, só um pouquinho, para tudo. Olha a minha mão, bota a mão aqui, toca aqui no meu lado, entendeu? Então, ele se esmerou muito para que ninguém ali tivesse dúvida quem estava na presença deles. Eu achei muito, muito legal essa parte, bem esclarecedora para não deixar dúvidas. E vou pegar um gancho aqui, ó, que no Desejar de Todas as Nações, quando a Ellen White comenta sobre isso, ela fala algo bem assim que chama atenção, né? Porque geralmente quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente dá essa ênfase de que Jesus, ele ressuscitou em carne e osso. Né? Então, o corpo de Cristo glorificado não deixou de ser carne e osso, não deixou de ser físico, material. Matéria. Né? E temos algumas citações que dizem que Jesus comeu com os discípulos, tal, mas Ellen White, ela comenta bem claramente, ela fala assim que quando Jesus aparece para os discípulos, eles estão ali estão comendo, né? Eles estão à mesa. E até comenta que Jesus pediu para comer alguma coisa com eles, né? Então é bem engraçado isso aqui, né? Olha, tava com fome. Vê como é que tá aqui, ó. Aqui, ó. Quando eles pensam que Jesus, né, é um fantasma e tudo mais, Jesus fala assim, ó, vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, vede. Um espírito não tem carne e osso. E aí depois falam...
Eles olharam, reconheceram a voz de Jesus, e aí... Se alegraram. E aí diz assim, ó, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Uhum. Sim. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, se alguém tinha dúvida, Sim. Jesus comeu peixinho. Eu gosto de comentar com o pessoal, quando a gente estuda esses versos, de a gente tentar se colocar lá naquela época, naquele ambiente. Sim. Não existia eletricidade. E como já era o cair da tarde, então, por mais que tivesse iluminação, não era a luz que nós temos hoje. Ah, é verdade. Então, também é fácil de entender por que da confusão e da dúvida. Porque às vezes a gente recrimina, mas como é que eles não conhecem? Mas como é que... Mas tenta se colocar lá na cena. Talvez se nós estivéssemos no lugar deles, agiríamos da mesma forma. E né? tem um detalhe importante também no livro que fala que Jesus apareceu ali como um milagre, porque a porta estava trancada. Ah, sim. Mais um susto para eles, né? Tipo... Sim, eles não viram Jesus entrando, né? Vamos fazer o seguinte, vamos então... Agora que a gente retomou aqui pós o merchan. Não, acho que não vai fazer merchan, não. Muito bom, então vamos fazer o seguinte, vamos direto agora para o texto de João, então, e retomar. Aline, o que tem aí? Vamos olhar o texto assim de começo a fim e ver o que tem de interessante aqui que talvez não tem nos outros textos e o que a gente pode comentar sobre essa experiência. Eu acho que você já comentou sobre a questão de Jesus aparecer para os discípulos, eles... Sim. Tomariam susto, né? Porque a porta estava trancada. Sim. Mas eu acho que o susto é maior, não é simplesmente pela porta estar trancada. Porque a porta trancada é o resultado de um sentimento que eles tinham. Eles, o verso 19 lá de João 20, apresenta que eles estavam com medo dos judeus. Sim. Uma coisa é estar com a porta trancada, porque assim, eu tô com a porta trancada. Eu gosto de estar tinha com a um porta motivo para estar trancada. Cara, eu tô com a porta trancada porque eu tô morrendo de medo. E aí, do nada, aparece alguém, assim... Que ninguém percebeu. Ninguém percebeu? Exato. Não pode ser, não pode ser normal isso aí. Então, a sensação, e isso é importante, essa sensação de medo, ela gera também uma incredulidade, porque assim, o Ronaldo comentou ali da questão da iluminação. Não é mesmo a iluminação, mas Sim. também o medo gera muito mais é. esse receio, esse pé atrás. É isso aí. Quando eles chegam, né, em Jerusalém, a porta está trancada, o Espírito de Profecia comenta que eles batem na porta e não atendem rápido, né? Tipo, quando alguém bate na sua porta, você não quer atender porque você deixa a pessoa embora, né? Porque Achar que não tem havia ninguém em uma casa, né? situação ali, que nem o pastor disse. Havia uma situação De só um risco. pouquinho. Nós somos cristãos e se vierem atrás de nós? Sim, Quem será já que está mataram batendo a Jesus, porta? vão matar a gente Quem também. será que está batendo essa porta? Aquele negócio, não deixa ninguém ouvir, não deixa ninguém ouvir, fica quieto. Né? Aquele negócio. Isso aí. E aí, o que a Ellen White comenta, né? Ela diz assim que quando eles falam o nome deles, aí a porta é cautelosamente aberta, eles entram, e a Ellen White comenta assim, e outro invisível entra com eles. Bah. Eu E li novamente essa é passagem. trancada a porta para evitar espias. Sim. Então, é aquela coisa, né? Abriu a porta, os Tá, discípulos vem, entraram, deu, passou e o aí fechado. alguém invisível entrou junto com eles ali. Exato, Lindo. muito legal. Eu achei interessante porque, assim, eu sempre pensava assim, né? Como que Jesus entrou, tal, ele mudou de dimensão. Teletransporte. Como é que ele fez para aparecer lá dentro, né? Porque é um questionamento que muitas vezes tem, né? Fala assim, mas Jesus ressuscitou em carne e osso, mas como que ele entrou dentro da casa, se a casa estava trancada? Até porque isso é importante a gente entender. A gente já tinha falado a questão de bater na tecla que Jesus estava em carne e osso. E apesar de Jesus estar em carne e osso e poder fazer milagres pela autorização e condução de Deus e atuação do Espírito Santo, mas ele continuava tendo a limitação da encarnação. Então ele não tinha assim... a gente olha, assim, ele tinha uma lógica no seu ministério. Então ele não fazia coisas que estavam fora da lógica dos milagres, apesar de Sim. milagre já ser fora da lógica, mas havia toda uma organização para não achar que ele estava... É fora da nossa lógica, não na de Cristo. Não de Cristo. Mas não significa que ele não estava em um modelo, em um formato que ia além desse ajuste. E é importante, né? É de um ajuste legal diante do plano da salvação.
da história do grande conflito, essa encarnação e essa limitação era um aspecto legal. Entende? Da legalidade. Sim. Jesus manteve isso. E aí Ellen White vai trazendo esse... Não é bem... Não é um negócio assim que vocês não imaginam. Tá aqui, ó. Aqui é o resultado. Vai de fininho, como invisível. E eu não sei se cabe também agora, nesse momento, talvez vocês vão falar mais pra frente, que antes de tudo, Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, né? E ela que recebeu a incumbência de ir lá falar para os discípulos. Mas eles não estavam muito confiando, né, no Não. testemunho dela ainda, né? Gente, vocês falaram agora dessa cena e eu quero dizer para vocês, eu não sei se vocês lembram, eu estava nessa cena. Quando nós fizemos o nosso musical de Páscoa, eu vivenciei, eu era um dos discípulos. Então, para mim, isso é muito latente na mente. A gente ensaiou várias vezes e quando ela chega, né... a mulher não tinha uma voz assim muito ativa naquela época, numa situação como essas. Então, todos os discípulos, o que ela está dizendo, né? Que roubaram o corpo de Jesus. Ninguém acreditava muito naquilo. E também, logo depois, quando vem a cena que Jesus chega e eles levam um susto, Jesus, olha, sou eu, toca aqui, pode tocar. Ele insiste para que toquem nele, para que percebam que era realmente, que não era um fantasma, um espírito ou qualquer coisa assim, que não fosse ele em carne e osso mesmo. E é interessante, é importante a gente pensar que da mesma forma que eles não conseguiram crer, nós às vezes também não conseguimos crer nas promessas. E aí, ao Jesus, no Evangelho de Marcos, que comenta que Jesus deu o toque, ele advertiu com relação à incredulidade, também no evangelista Mateus, há esse comentário. João, ele vai um pouco mais profundamente com relação a isso, mas é importante, sim, eles não entendiam o ministério do Messias. Inclusive com ela, né? Ela também estava chorando e Jesus estava do lado dela e ela não conseguia ver ele, né? Exato. E às vezes a gente passa olhos, por esses né? momentos também de dificuldades e Jesus está com a gente e a gente não consegue sentir, né? Entender. Pausa rápida aqui para dar um recadinho para você que está ouvindo o podcast, já ouviu uns 2, 3 episódios e fica se perguntando aí, bem que seria legal participar de um PG e tal. Participa de um PG, busca aí, com certeza vai ter algum pertinho de você e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do nosso site iasd.org, ok? Igreja Adventista do Sétimo Dia, iasd.org, e lá vai ter um botãozinho para você assim, quero participar de um PG. E a gente vai tentar te ajudar. E se você tem um PG na sua casa, mesmo que não começou junto com os outros, pode começar a partir de agora, né? O material está todo disponível com os sermões, com os guias e também os podcasts para te ajudar e vocês poderem ter essa experiência aí em casa de amigos, tá bom? Não fique de fora dos PGs. Você participe, abra o celular e também você pode liderar alguém e convide as pessoas também para participarem. É isso aí, muito bom. Amém. Tem um ponto que eu acho que a gente pode aproveitar o gancho aqui dessa ideia de Jesus ressuscitou em carne e osso para a gente reforçar a ideia que a Bíblia tem quando ela trabalha a questão de como que Deus vai resolver o problema da morte. Sim. Né? Muito Porque existe no imaginário comum ocidental e oriental também a ideia de que quando a pessoa morre, a alma dela... né, vai para o céu, a alma dela, ou então vai para o universo, vai para o universo, sei lá. Só que a visão bíblica sobre sobre morte, solução para a morte é ressurreição, e não é ressurreição espiritual, é ressurreição em carne e osso, em corpo glorificado. O nome já diz ressurreição, vai ressurgir, né? Como Ressurgir. era. E Ressurgir, aqui, só que glorificado. A ressurreição de Jesus é um modelo de como será a ressurreição dos salvos quando Jesus voltar. Então, uma ressurreição física, carne e osso. Vão ser pessoas que, com o corpo, apesar de glorificado, é físico, que vão comer, que vão tocar, né? Que vão ser... né, vão sentir. carne e Vão... osso, entendeu? Então, isso é bem importante. E a gente vai né? reconhecer os nossos familiares e os nossos amigos, né? Assim como eles reconheceram Jesus. Verdade, verdade. E toda a antropologia do Antigo e no Novo Testamento apresenta justamente essa questão
que não era uma crença mosaica, não é a estrutura do judaísmo não é baseado nesse aspecto dos fantasmas, dos espíritos, Agora como eu a vou fazer gente... uma pergunta para você, então. Mas isso entrou dentro do É isso próprio que eu ia falar. judaísmo. Por que eles estão com medo de fantasma, então? É. Porque quando eles viram Jesus andando em cima da água, eles acharam que era um fantasma. Fantasma. Então quer dizer que existia esse mas conceito distorcido Eu também acho que na época você deles. chegou a falar sobre isso no outro podcast, que a gente comentou sobre os fariseus e os saduceus. Que um grupo cria na ressurreição e outro não cria na Verdade. ressurreição, mas não é que não cria na ressurreição porque não crê, porque não vai acontecer. Mas é justamente uma ideia desse elemento platônico, Mais dualista, helenizado, né? helenizado, que entra dentro do judaísmo. Volto a dizer, não era uma visão judaica esse aspecto da gente- espiritualização do ser. Sim, a gente vive isso dentro do cristianismo hoje muito Vive da mesma fortemente, forma. muito fortemente. Uhum. Né? Várias denominações cristãs creem, né, que morreu, foi para o céu, morreu, né? E, Não seria justo, né? então, Vamos assim, até- é muito interessante comentar que muitas denominações que se dizem cristãs, elas não conhecem o Cristo verdadeiro ou aquilo que ele ensinou. Pegando partes, dá para eu fazer uma nova religião, né? E a proposta sempre nossa, eu digo nossa, né? Porque me sinto pertencente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é de estudar a Bíblia como um todo. É extrair todos os ensinamentos que existem aqui nesse livro. Quando a gente fala da pessoa de Jesus, vamos ver tudo o que ele ensinou. Tudo. O que ele viveu, quais os exemplos ele deu, o que ele disse para os discípulos, por que isso existe até os dias de hoje. Então, é muito forte isso, não tem como deixar uma parte fora ou como eu pensar alguma coisa. Entendeu? Não tem. Eu fico meio indignado, assim, às vezes, quando alguém diz... mas isso é coisa do Antigo Testamento, nós cristãos de hoje, só um pouquinho, qual é a Bíblia que Cristo usava? Não existia Novo Testamento. Quando ele fala das Escrituras, ele fala do quê? É justamente. A Entendeu? lei e os Então, profetas exatamente, toda a Tanakh, não tem toda a como Bíblia hebraica. tu tirar alguma coisa. É muito bonito tu ver, é muito rico, né? O todo. Eu quero avançar aqui no texto para justamente a expressão que Jesus usa quando ele aparece no meio dos discípulos. Ele diz que a paz esteja com vocês. Shalom. Shalom. E aí depois ele repete, né? Que a paz esteja com vocês, ali no verso 21. E é interessante, né? A ideia de que Jesus, quando ele entra na nossa casa, ele traz a paz. Né? E essa paz em meio àquela angústia que eles estavam vivendo, o medo que eles estavam, né? Esse problema da perseguição que eles... talvez existisse realmente uma perseguição, mas talvez muito de perseguição estava na cabeça deles também, né? Talvez os guardas não estivessem nem ali procurando realmente eles, né? Mas na cabeça deles, eles estavam ali, sabe? Já condenados à morte e tudo mais. Então, assim, Jesus, ele chega na casa e traz paz. E como que é importante a gente trazer isso para o nosso contexto, né? Para a nossa casa, quando a gente abre as portas da casa. E aqui eles abriram a porta, eles nem viram Jesus entrando, mas eles abriram a porta, né? Exato. Jesus entrou e quando Jesus entra, ele traz a paz. Traz a paz. E aqui eu quero conectar as duas ideias, né? Porque a primeira ideia que a gente trouxe sobre essa aparição de Jesus é que Jesus, ele foi um modelo da solução de Deus para o problema da morte. A ressurreição, né? Em carne e osso, com o corpo glorificado. E muitas vezes, se tem uma coisa que tira a paz, que gera preocupação, angústia, tristeza, é a perda de um ente querido, né? É a perda de um familiar, é a perda de algum amigo próximo. E muitas pessoas, elas se questionam e perguntam, né? E agora? O que aconteceu? Né? Não tem mais, acabou. E ficam nessa angústia. E aquelas que conhecem alguma coisa de Bíblia, mas talvez não conhecem tudo que a Bíblia diz sobre... a maneira que Deus lida com esse assunto, ficam ali angustiados. E agora? Será que vai para o céu? Será que vai para o inferno? Será que está salvo? Será que está perdido? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? E aí uma a visão gente vê, né? distorcida, às vezes. Diante de toda essa situação,
a presença de Jesus, ela traz paz. Então, a presença de Cristo traz a esperança da ressurreição. Porque a Bíblia trabalha depois, o apóstolo Paulo, né? Que assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que descansaram, crendo nele, também vão ressuscitar. E aí nós temos esperança para os nossos queridos, né? A paz não é a ausência de sofrimento aqui nesse mundo de pecado ainda. Às vezes as pessoas entendem errado esses versos, né? Quando ele diz que vai trazer a paz, ele está oferecendo a esperança de que no futuro nós vamos viver essa ausência de problemas. Isso mesmo. A ausência do pecado. Inclusive, quando Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, e essa é a primeira carta do Novo Testamento que é escrita, o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Ele escreve aos Tessalonicenses, e um dos problemas que existia ali, que angustiava muito a igreja cristã, era essa questão das pessoas que estavam morrendo e Jesus não tinha voltado. Sim. E aí Jesus ele fala assim, consolem, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, consolem uns aos outros com estas palavras. Que palavras são estas? É justamente quando ele diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Quando ouvir a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Quando Jesus surgir nas nuvens dos céus, ele irá colocar um ponto final na morte daqueles que confiaram nele. Essa é a nossa esperança. É isso que nos traz paz. Né? Eu gosto de fazer um paralelo com João capítulo 14. Todo capítulo 14 ali, Jesus ele tem uma conversa com os discípulos, e ela é longa, e a gente geralmente fica só nos primeiros versos, 1, 2 e 3, em que Jesus ele fala pra gente, para os discípulos dele, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quando ele traz essa ideia do não se turbe o vosso coração, ele está inserindo a ideia da paz. No decorrer do capítulo 14, ele fala sobre a paz. E a paz é trazida em dois aspectos no capítulo 14. Primeiro aspecto está relacionado justamente com a esperança do retorno dele, a construção de uma pátria celestial, de uma pátria superior. Então é entender que ele vai criar, ou ele iria, após a sua ascensão, preparar um ambiente físico também, para que os salvos morassem. Primeiro aspecto é a volta de Jesus, a eternidade. Mas o segundo aspecto, isso é interessante de pensar, que o segundo aspecto relacionado à paz em João 14 é uma promessa que ele cita aqui novamente em seguida, que é a promessa do Espírito Santo. Sim. João 14, Jesus ele fala sobre 2 pontos da paz, que a paz é uma esperança para o futuro, mas é um conforto para o presente. Porque ali ele apresenta a missão do Consolador, ao falar sobre a paz. E Jesus ainda fala que eu dou a paz, mas eu não estou dando a paz como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração. Então, quando se trata da paz, é a gente ter a certeza de que ele vai voltar para nos buscar e nos dar uma eternidade. Só que enquanto Jesus não volta, enquanto ele não chega, enquanto a gente ainda chora de saudade, de dores, enquanto a gente ainda chora de luto, a gente pode ter a certeza de que existe um Espírito Consolador, Confortador e Ensinador que nos guia, que nos conduz nesse processo. E aí entra a continuação da paz dele. Sim. E diz também no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então, independente do problema, Ele vai estar junto. O problema pode existir, mas a gente tendo a paz que é Ele no nosso coração, Ele está com a gente em qualquer situação, né? Eu gosto que a Bíblia tem explicação para tudo, né? E o que não tem é para a gente não perder tempo, como diz lá. Deuteronômio 29, né? Não as é pra coisas encobertas mas as pertencem ao coisas Senhor. que estão aqui são muito reveladoras. Então, houve uma promessa. Quando Jesus ascendeu aos céus, o anjo disse, ele vai voltar da mesma forma como vocês estão vendo ele ir. O povo daquela época entendeu o quê? Ele vai voltar na minha geração. Eu vou ver. É a promessa do anjo. Eles não estavam errados.
Isso não aconteceu, começou a tardar. Aí Paulo teve que dar essa explicação lá, orientado pelo próprio Deus, Sim. né? Fiquem tranquilos. Orientado Se pelo alguém próprio morrer, Deus. vai ressuscitar. Então, relaxem, gente. Eu isso não aí. dei data. Eu não dei o dia, a hora. Justamente para que vocês fiquem tranquilos, né? Então, interessante. Uma vez nós questionamos em grupo, tá, e se a gente soubesse a data da volta de Jesus, talvez a maioria de nós ia chutar o balde, né? Dizendo popularmente, para na última semana, bom, agora eu vou me reconciliar com Deus, vou ficar bem certinho e vai ser tudo certo e eu vou estar salvo. Que sabedoria de Deus não revelar essa data, Aí né? morre uma semana antes, né? Exatamente. E não sei se eu vou falar correto, não foi em Daniel, as profecias de Daniel, que ele não conseguiu decifrar o livro todo e o anjo falou para ele, calma, Sim, fecha aí que não é encerra para o livro, agora. que Não é para esse No tempo. momento Sim. certo a gente, né, ia entender. E acho que é um ponto importante, falo agora com vocês e falo agora com todos nós, todos os amigos, talvez surjam movimentos, surjam pessoas que queiram trazer de volta essa ideia de marcar datas, com todo amor, com todo carinho e respeito também a essas pessoas. A gente não pode aceitar a ideia ou ouvir esse tipo de ideia. Entendemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu diante de estudos da volta de Jesus. Eles entenderam que haveria uma profecia se cumprindo naquele período, naquela época, e que se concretizaria em 22 de outubro de 1844. Só que eles entenderam que a profecia era a volta de Jesus, quando a profecia não era a volta de Jesus. Isso é importante da gente entender. Nós já erramos no passado em algum momento. Nós já erramos, já falhamos com relação a isso. Hoje, precisamos continuar estudando, continuar pregando e continuar vivendo uma vida ao lado de Cristo. No entanto, nenhuma marcação de data precisa ser levada a sério, digamos assim. A gente não pode cair nisso, porque isso nos convida a depositar a nossa fé não no Cristo que vai voltar, mas na data apresentada. E muda o objeto de salvação, o objeto de adoração, que é o próprio de Cristo. Eu vou pegar o gancho, né? Porque já que o nosso papel não é marcar data, qual é o nosso papel? E aí Jesus aqui, quando ele fala que a paz esteja com vocês a segunda vez, Sim. agora que vocês estão com a minha paz, agora eu vou dar uma missão para vocês. E aqui entra a ideia do apóstolo, né? Jesus diz assim, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, os discípulos são enviados por Jesus como Jesus foi enviado pelo Pai. Só que eles não vão no poder deles, na força deles. Porque daí o verso 22 diz que, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então aqui, Jesus ele dá a missão e ele sopra o Espírito Santo. Nos outros evangelhos também fala, né? Em Marcos e em Mateus fala desse envio, né? Da grande comissão, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, né? Então, e lá também entra a ideia do eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso através da presença do Espírito, né? E o poder para cumprir aquela missão é nesse sopro que eles recebem, né? É bem simbólico, né? Porque a palavra Espírito é sopro, né? E Jesus sopra mesmo. E é o ruada do Antigo ruá, Testamento, né? o pneuma didático, do, né? do Novo, que assim, é o sopro mesmo. É o sopro. É o sopro. E aqui é importante, porque eu tinha comentado mais cedo que os discípulos não tinham entendido o ministério do Messias. Sim. Ponto. E aí ele aparece e tal. Eles até aquele momento eram discípulos. Eram os estudantes, os aprendizes. Seguidores, né? Seguidores. A partir dali, não é que eles não continuam sendo discípulos, seguidores, aprendizes, estudantes, não é isso. Mas agora eles têm um papel mais importante. E esse papel de maturidade espiritual.
Eles deixam agora de receber simplesmente os ensinamentos do Cristo, mas agora eles passam a levar a mensagem, o evangelho do Cristo. Então, assim, uma igreja madura, ou melhor, um cristão maduro é um cristão enviado, é um cristão que parte, é um cristão que serve, é um cristão voluntário, é um cristão recebe, né? que não só Sim. recebe. Isso aí. Então, isso é importante da gente lembrar que envolve a nossa maturidade espiritual. Num primeiro momento, e a gente recebeu, e a gente aceitou isso. Agora, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai se tornando enviado também para fazer coisas. E é legal que a gente já tem essa paz, que é Cristo. Então, a nossa missão é levar essa paz para as outras pessoas que tanto procuram essa paz, né? Que é Cristo. Muito bom. Verdade. Eu queria fazer um comentário que é bem pertinente. Tinha pensado em perguntar, já que estamos com 2 pastores. Esse ir de pregar o evangelho e tal foi dado para os pastores, ministros, líderes de igreja. E aí? E aí? E aí? Olha só, eu não vou dizer que eu não tenha recebido isso. Apenas, Também, não é também. para Também. apenas para pastores. Eu acho interessante a gente falar para quem nos assiste que esses pequenos grupos, vou puxar um pouco a sardinha para mim, né? Esses pequenos grupos é uma grande oportunidade daquelas pessoas que não se acham capacitadas de dar um estudo bíblico, que não se acham capacitadas de ensinar alguém do plano da salvação, que não se sentem à vontade para... Olham o pastor Alejandro, mas como ele fala bem. Sábado passado estava o pastor Jean. Não, olha como ele apresentou o tema, eu jamais vou conseguir fazer dessa maneira. E é verdade, porque Deus fez cada um de um jeito, né? Sim. Deus quer que tu faça da tua maneira, talvez a tua maneira seja convidar para ir na tua casa e participar de uma reunião de amigos, onde vocês já têm um tema ali para poder debater, né? Então, é uma das possibilidades do ID, né? Exatamente. Trazendo alguém. Então, tem vários recursos, gente. E é para todo mundo, né? É para todo mundo. É para todo mundo. Essas mensagens, o que Cristo falou, dando o exemplo para aqueles homens que o seguiam e tantas outras passagens que a gente tem na Bíblia, todas são exemplo para nós, motivacional, para entender que o chamado é para mim, em primeiro lugar. Não é para todos nós ou para os mais capacitados. Em primeiro lugar, Deus está falando comigo. Eu gosto de pegar o texto e ver assim, ó, Jesus está olhando no meu olho e está dizendo, Ronaldo, é contigo que eu estou falando. E aí aquilo me dá um desconforto que é benéfico, que me motiva. E para mim a grande chave é tu aceitar, né? Quando o Ronaldo me passou o convite, eu falei, não pode ser, não pode ser. Eu estava que nem os discípulos, assim. Aí eu falei, não, tá, o senhor chamou, eu vou. Então, tô aqui, né? Bênção. E assim, eu acho que todo o pequeno grupo, talvez ele até comece como um pequeno grupo de discípulos aos pés de Jesus. Sim. Se reúnem para orar juntos, né? Para conviver, para ter o relacionamento entre irmãos. Mas eu creio que todo PG, ele precisa dar o passo missional. Claro. De sair apenas dos pés de Jesus e ele ser enviado, né? Exato. E o enviado é o quê? É quando a gente traz outras pessoas, busca outras pessoas de fora. Então, eu acho que assim, um PG maduro, um pequeno grupo maduro, é um pequeno grupo que não apenas acontece entre cristãos ali de mesma fé, mas que também busca trazer outras pessoas Tem que para agregar. conviverem com eles, para estarem ali na casa de amigos com Jesus, né? Então eu acho legal esse gancho que tu trouxe aí, muito bom. Edifica os de fora e os de dentro também, né? É isso aí. Porque às vezes algumas pessoas falam comigo, né? Por eu ser professor ali da escola bíblica e tal, e dizem, Ronaldo, mas como tu tem desenvoltura, como tu dá um elogio assim, né? E a gente fica feliz em certo aspecto, mas eu digo assim, gente, eu fui igualzinho a ti. Eu era tu no passado. Né? Eu comecei a observar os grandes professores que já passaram por aqui, comecei a prestar atenção como os pastores apresentam os temas, comecei a estudar, participei de vários treinamentos, e isso tudo foi formando quem eu sou hoje. Então, assim, ó, claro, eu tenho a minha linguagem, a minha maneira de passar. Eu não é para tu fazer igual a minha, é para tu fazer do teu jeito, que é a melhor maneira, né? Então, cada um tem a sua maneira, mas todos têm essa missão. E como Deus nos criou e nos fez diferentes,
também para levar a mensagem de formas diferentes, mas a palavra é a mesma para todos. Agora, como a gente vai apresentar, aí cada um põe o seu tempero ali, né? Muito Isso bom. aí. É isso aí. Muito bom, gente. Eu acho que a gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo e eu queria perguntar para vocês assim uma palavra final sobre esse assunto que a gente conversou hoje, sobre essa visita de Jesus à casa de seus amigos discípulos. O que vocês gostariam de trazer? Pode ser alguma coisa que a gente já conversou, só para reforçar, para a gente concluir aqui. Quem gostaria de... Eu quero só Primeiras concluir damas. com uma frase que eu, ali estudando antes de vir para cá, que eu achei muito importante. É a seguinte, ó. A rejeição do evangelho, ela acarreta na rejeição do perdão. Então, que o evangelho, que os discípulos, eles foram chamados por Jesus para levar o evangelho e para eles entenderem, aceitarem o perdão. Então, se tu rejeita o evangelho, como que a gente vai obter o perdão, né? Verdade. Existem muitas pessoas dentro dessa ótica cristã que querem o Salvador, o Jesus Salvador. Mas eles não entendem que quando a intimidade aumenta com esse Jesus Salvador, tu se apaixona de um jeito que aquilo tem que transbordar em ti. E aí tu quer um Senhor, tu vai fazer aquilo que ele está te pedindo. Ele é teu Senhor, ele não é apenas teu Salvador. Então, eu não consigo mais ficar com isso para mim. Em algum momento, mesmo que eu não fale, alguém vai vir e me perguntar. Eu comentei semana passada agora na escola bíblica ali, alguém falou assim, mas como é que eu vou fazer? Agora estou passando por isso e tal, eu não sei se eu digo, se eu não digo. Eu disse, não tenha pressa. Se tu orar a Deus e estudar a palavra, as pessoas vão te perguntar. Tu não precisa sair por aí questionando todo mundo. Quando te perguntar, tu diz o que Deus está fazendo na tua vida. Sim. Aquilo que tu está conhecendo. Nunca fala para a pessoa, tu tem que isso ou tu tem que aquilo. Diz assim, olha, na minha vida está acontecendo isso, eu conheci isso através da palavra e eu posso te dizer com muita certeza, hoje eu sou mais feliz, eu tenho uma esperança que eu não tinha no passado. Então, quando tu dizes para alguém, brilha o olho da pessoa, porque a pessoa vai ver assim, ele não sabe os meus problemas, mas se para ele serviu, de repente para mim também é bom. Então, eu quero viver essa esperança, vamos conhecer sobre isso. E aí a coisa vai crescendo, né? Bom, nossa, comentários extraordinários. Eu quero deixar para mim essa última parte que a gente comentou, né? Que você começou a trazer pra gente, Alejandro. A questão do envio, né? Nós somos chamados, todos nós somos chamados a sermos enviados por Deus. E diante dos medos, diante das nossas inseguranças, e até do nosso olhar de incapacidade, porque nós realmente, não somos nada limitados. Somos extremamente limitados. Muito. Eu acho lindo a promessa que Jesus faz, que para sermos enviados, nós somos enviados com o Espírito Santo. Amém. Possuídos, levados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, não tem a necessidade de ter medo. Ele nos conduz, nos ensina e nos ajuda. Isso é maravilhoso. Legal, muito bom. E falando ainda dessa questão do Espírito Santo, eu queria finalizar aqui a minha parte com uma ideia bem interessante, né? Quando Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida, né? E agora, quando Jesus ele finaliza a sua obra de formar os discípulos, ele sopra o Espírito Santo. Amém. Para que eles pudessem viver aquilo que ele tinha sonhado para eles. E isso reforça muito a necessidade diária da gente receber esse Espírito Santo, né? De receber esse sopro de Cristo sobre nós. Tem que ser todos os dias. Do Espírito Santo. Tem que ser Todos todos os dias. Para a gente poder cumprir essa missão, porque não é por nós mesmos, não vamos conseguir, né? Não. É pelo poder do Espírito Santo. O que ele nos pede, eu estava olhando aqui enquanto o pastor falava ali, Isaías 61, eu gosto demais, e eu estou sentindo o Espírito Santo dizer para eu ler esse verso. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus não está procurando pessoas extremamente capacitadas, Ele está procurando pessoas dispostas. E esse verso me marca muito, eu tenho sublinhado ele em todas as minhas Bíblias, porque se a gente tiver disposição dentro daquilo que a gente conhece, que a gente vive, o Espírito de Deus vai te impulsionar
Às vezes vai mandar tu ficar quieto, às vezes vai mandar tu falar, às vezes vai mandar tu dar um abraço, às vezes vai dizer para tu ir, às vezes vai mandar tu ficar. Mas é muito claro, se tu mantém a comunhão, não tem como. É inevitável. Maravilha, gente. Vamos fazer uma oração pra gente fechar aqui a nossa conversa? Vou pedir pro Ronaldo, que Eu? já estava empolgado aqui na parte final. Bora pra gente. Tá bom, oremos todos juntos então. Querido bondoso Deus e Pai, muito obrigado por nos dar o privilégio de estudarmos aquele momento tão especial onde Jesus entrou na casa dos discípulos e eles ali com algumas dúvidas puderam dirimir todas elas, tocar nas mãos de Jesus e sentir a presença dele. Assim como Deus permitiu essa história chegar até nós hoje, tanto tempo depois, séculos, milênios depois, e nós temos esse conhecimento, nós possamos entender que Ele está querendo entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, todos os dias. Nós oramos, Senhor, para que isso seja uma realidade, não apenas para nós 4 aqui, os nossos familiares, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo, que o lar deles seja uma bênção, que todas as pessoas que lá entrarem possam sentir a presença de Cristo e que Cristo reine no lar de cada uma dessas pessoas. Nós oramos muito agradecidos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Valeu, gente. Muito obrigado. É isso aí, bom demais. Obrigada. Nos vemos no próximo. Muito obrigada.